Quando um crítico gastronômico e uma chefe de mãos calejadas se encontram, dois mundos colidem e um amor inesperado ferve lentamente. Prepare-se para sabores do coração, uma história que vai alimentar sua alma. Conta nos comentários qual prato desperta suas melhores memórias. O calor do fogão a lenha preenchia a pequena cozinha com um aroma irresistível de coentro, cominho e pimenta do reino. Marina Santos, 30 anos, mexia cuidadosamente o ensopado de camarão com inhame, uma receita que sua avó lhe ensinou ainda criança. Seus movimentos eram precisos e amorosos, como se cada gesto contasse uma história. O cantinho da Marina não era um restaurante sofisticado. Estabelecido em uma casa antiga na periferia de Recife, com mesas de madeira simples cobertas por toalhas coloridas e decorado com objetos que contavam a história do Nordeste, cordéis emoldurados, pequenas esculturas de barro, fotografias em preto e branco de familiares trabalhando na terra. Mas o que faltava em luxo, sobrava em alma. Marina, tem mais 2 pedidos de baião de 2 e um de moqueca, anunciou seu Josias, o garçom de 62 anos, que trabalhava com ela desde a inauguração do restaurante 5 anos atrás. Já estão saindo, respondeu ela, tirando rapidamente o avental para atender ao telefone que tocava insistentemente. Era de novo o hospital. Sua mãe, Dona Zuleide, de 58 anos, tinha lupus, e os episódios de internação vinham se tornando mais frequentes nos últimos meses. A conta do hospital crescia, assim como a lista de medicamentos caros e tratamentos especializados. Sim, estarei aí em 1 hora para assinar os papéis, Marina respondeu, tentando manter a voz firme. Como ela está hoje? A resposta do outro lado da linha não era animadora. Estável, mas ainda precisando de cuidados intensivos. Mais um dia, mais despesas que ela não sabia como cobrir. Após desligar, Marina respirou fundo, secou uma lágrima teimosa e voltou à cozinha. O restaurante estava cheio para um típico almoço de quarta-feira, principalmente com trabalhadores da região e algumas famílias locais. A comida de Marina havia conquistado uma reputação no bairro, autêntica, saborosa e, acima de tudo, feita com o coração. Preciso sair por 1 hora, Josias, minha mãe. Ela não precisou completar a frase. Vá tranquila, menina. Eu e Cida damos conta por aqui, respondeu o senhor, referindo-se a outra cozinheira que Marina havia contratado recentemente. Marina pegou sua bolsa surrada e saiu pela porta dos fundos, passando rapidamente pela pequena horta que mantinha no quintal. Ali, entre ervas aromáticas, pimentas variadas e vegetais frescos, era onde encontrava sua paz. Cada planta tinha sido cuidadosamente cultivada por suas próprias mãos, seguindo os ensinamentos de sua avó, que sempre dizia: na comida boa, filha, o sabor começa na terra. O hospital ficava a 20 minutos de ônibus. Marina usou o trajeto para fazer cálculos mentais. O restaurante estava indo bem, mas não o suficiente para cobrir todas as despesas médicas. Já havia considerado vender o pequeno sítio que herdara dos avós nos arredores da cidade, onde cultivava grande parte dos ingredientes que usava. Mas era doloroso demais pensar em abrir mão daquela conexão com suas raízes. 2 horas depois, Marina retornou ao restaurante, o peso do mundo em seus ombros. O médico havia sugerido um tratamento experimental que poderia melhorar significativamente a qualidade de vida de Dona Zuleide, mas o custo era proibitivo para suas possibilidades. O movimento do almoço já havia diminuído. Josias limpava as mesas enquanto Cida organizava a cozinha para o jantar, que seria servido apenas para alguns clientes habituais que faziam reservas antecipadas. Como está a Dona Zuleide? Perguntou Josias com genuína preocupação. Igual, Marina suspirou. Mas o médico falou de um novo tratamento. Ela não completou a frase. Não precisava entrar em detalhes sobre a impossibilidade financeira. Vai dar tudo certo, Marina. Sua comida tem magia. Um dia pessoas importantes vão descobrir esse lugar. Você vai ver. Marina sorriu agradecida pelo otimismo do velho amigo, embora não compartilhasse sua fé em milagres. Em Recife,
Restaurantes refinados serviam a elite em bairros nobres, enquanto estabelecimentos como o dela lutavam para sobreviver nas áreas mais simples. Eram mundos separados por muito mais que alguns quilômetros de distância. O final da tarde passou rapidamente entre preparativos para o jantar. Marina estava finalizando uma torta de camarão quando o céu escureceu subitamente e uma tempestade tropical desabou sobre a cidade. A chuva açoitava as janelas com violência e logo as ruas começaram a alagar, como era comum naquela região. "Acho que teremos poucos clientes hoje", comentou Cida, olhando preocupada para a rua através da janela embaçada. Marina assentiu, mas continuou o preparo dos pratos, como se esperasse casa cheia. Sua avó sempre dizia: "Cozinhe com respeito, mesmo que seja para uma pessoa só." Por volta das 7 da noite, quando apenas 2 dos habituais clientes haviam aparecido, o barulho de um motor potente chamou a atenção de todos. Um carro importado, visivelmente caro e deslocado naquele ambiente, parou em frente ao restaurante. Após alguns instantes, um homem emergiu, correndo para se proteger da chuva. Quando entrou no cantinho da Marina, todos os olhares se voltaram para ele. Alto, em torno dos 35 anos, vestia roupas casuais, mas claramente caras. Seu rosto era familiar, como se Marina já o tivesse visto em algum lugar, talvez em revistas ou na televisão. "Boa noite", ele disse, passando a mão pelos cabelos molhados. "Meu carro teve um problema. A chuva." Ele parecia ligeiramente desconfortável. "Vocês ainda estão servindo?" Josias, recuperando-se da surpresa, indicou uma mesa junto à janela. "Claro, senhor. Por favor, sente-se. Vou trazer o cardápio." O homem sentou-se, observando o ambiente com curiosidade. Seus olhos percorreram as paredes simples mas acolhedoras, os objetos de decoração autênticos, as poucas mesas ocupadas por trabalhadores locais. Marina observava discretamente da porta da cozinha, intrigada com a presença incomum. Josias entregou o cardápio manuscrito, encadernado com cordão colorido, obra de Marina, que acreditava que até mesmo a apresentação do menu deveria contar uma história. "Alguma recomendação?" perguntou o estranho, folheando o cardápio com interesse genuíno. "Tudo o que a Marina faz é especial", respondeu Josias com orgulho. "Mas hoje eu sugeriria a moqueca de peixe com pirão. Como posso dizer, uma experiência." O homem sorriu, devolvendo o cardápio. "Confio em você. Vou aceitar a sugestão. E talvez uma caipirinha de umbu para começar?" Quando Josias transmitiu o pedido, Marina sentiu uma pontada de pressão. Por alguma razão, queria impressionar aquele cliente desconhecido. Talvez fosse a maneira como ele parecia deslocado, mas respeitoso, ou talvez apenas seu instinto lhe dizendo que esta não era uma noite comum. Ela selecionou pessoalmente o robalo, mais fresco, temperou-o com limão e uma pitada de seu próprio mix de ervas. Preparou o molho à base de azeite de dendê, leite de coco e tomates que ela mesma cultivava. Adicionou pimentas coloridas em quantidade precisa, suficiente para despertar os sentidos, sem dominar os outros sabores. Quando o prato ficou pronto, ela mesma fez questão de levá-lo à mesa. Algo incomum, já que geralmente deixava o serviço para Josias enquanto se mantinha na cozinha. "Moqueca de robalo com pirão de farinha d'água", anunciou, colocando o prato fumegante na mesa. As cores vibrantes do vermelho dos tomates, o amarelo do dendê e o verde do coentro criavam uma composição que era um festim para os olhos. O homem olhou primeiro para o prato, depois para Marina, com uma expressão de surpresa agradável. "Você é a chefe?" perguntou. "Sou Marina. Este é meu restaurante." "É uma honra conhecê-la, Marina." Ele estendeu a mão. "Ricardo Vasconcelos." O nome atingiu Marina como um raio. Ricardo Vasconcelos era apenas o mais influente crítico gastronômico do país. Suas resenhas podiam consagrar ou destruir restaurantes da noite para o dia. Sua coluna semanal era lida por gourmets e chefes profissionais de todo o Brasil. E seu programa de TV sobre gastronomia tinha audiência nacional. O crítico,
Ela perguntou, incapaz de disfarçar a surpresa. Ele assentiu, parecendo ligeiramente constrangido com o reconhecimento. Estou na cidade para o festival gastronômico. Meu carro resolveu não colaborar nesta tempestade. Ele sorriu. Mas parece que o azar pode ter se transformado em sorte. Marina sentiu o coração acelerar. Ricardo Vasconcelos tinha a reputação de ser implacável em suas críticas, principalmente com estabelecimentos que não seguiam os rígidos padrões da alta gastronomia. O que ele pensaria de seu pequeno restaurante familiar? Espero que goste. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de retornar apressadamente à cozinha. De lá, observou nervosamente enquanto Ricardo provava o primeiro bocado. Viu quando ele fechou os olhos por um momento, como se processando os sabores. Depois algo inesperado aconteceu. Um sorriso largo se abriu em seu rosto, seguido por outra garfada e outra e outra. Ricardo comeu com um entusiasmo raro para alguém que provava dezenas de pratos diferentes em sua profissão. E quando terminou, para surpresa de Marina, pediu para falar com a chefe novamente. Marina, ele começou quando ela se aproximou hesitante da mesa. Preciso dizer que esta foi uma das melhores moquecas que já provei em toda a minha vida. E acredite, já provei muitas. Ela sentiu o rosto corar com o elogio inesperado. Obrigada. É a receita da minha avó com algumas adaptações. Tem um equilíbrio perfeito de sabores, uma profundidade que não se encontra facilmente hoje em dia. Ele fez uma pausa, como se escolhendo as palavras. Conte-me mais sobre seu restaurante. Como surgiu? Onde você se formou? Marina sorriu timidamente. Não tenho formação formal, Sr. Vasconcelos. Aprendi com minha avó e minha mãe. Este lugar era a casa delas. Transformei em restaurante quando minha mãe adoeceu, para sustentá-la. Ricardo pareceu genuinamente interessado, fazendo mais perguntas sobre as origens dos ingredientes, as técnicas que Marina utilizava, as histórias por trás de cada prato. E ela, aos poucos, foi se sentindo mais à vontade para compartilhar sua paixão pela culinária tradicional nordestina e sua busca constante por honrar aquelas receitas enquanto as tornava suas. A chuva continuava caindo lá fora, mas nenhum dos dois parecia notar a passagem do tempo. Quando Ricardo finalmente pediu a conta, o relógio já marcava quase 10 da noite, e os outros clientes haviam partido há tempos. Gostaria de provar sua sobremesa especial antes de ir, se ainda for possível, pediu ele. Marina assentiu, retornando à cozinha para preparar seu cartola especial. Banana caramelizada com canela, queijo coalho e mel de engenho. Uma receita simples, mas que em suas mãos se transformava em algo transcendental. Quando Ricardo finalmente se despediu, deixou um cartão sobre a mesa. Gostaria muito de conversar mais sobre sua culinária, Marina. Por favor, me ligue amanhã. Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Ela pegou o cartão perplexa. Ricardo Vasconcelos, o temido crítico que frequentava apenas os restaurantes mais exclusivos, queria conversar mais com ela. O que ele queria? Perguntou Josias depois que Ricardo saiu. Não sei ao certo, respondeu Marina, ainda segurando o cartão como se fosse algo precioso. Mas acho que nossa vida pode estar prestes a mudar. Naquela noite, ao fechar o restaurante e voltar para o pequeno apartamento que dividia com a mãe, nos períodos em que ela não estava hospitalizada, Marina não conseguia parar de pensar no encontro inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar com possibilidades além da luta diária pela sobrevivência. Quem sabe, pensou ela enquanto adormecia, seu Josias estivesse certo sobre milagres afinal. Ricardo Vasconcelos estava acostumado a restaurantes premiados com estrelas Michelin, a ambientes sofisticados onde cada detalhe da decoração era meticulosamente planejado e a alta gastronomia era elevada ao status de arte. O que ele não esperava era que uma das experiências culinárias mais memoráveis de sua vida aconteceria em um pequeno restaurante familiar durante uma tempestade. Na manhã seguinte, ao encontro com Marina, ele sentou-se na varanda de sua suíte, no luxuoso hotel à beira-mar, observando o sol nascendo sobre o oceano, enquanto revisitava mentalmente os sabores da noite anterior.
Havia algo na comida de Marina que ia além da técnica ou dos ingredientes. Uma autenticidade, uma conexão com tradições quase esquecidas que ele raramente encontrava nos círculos gastronômicos que frequentava. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Paulo, seu assistente em São Paulo. Bom dia, chefe. Como está o festival? Oficialmente ainda não começou, respondeu Ricardo, tomando um gole de seu café gourmet. Mas já fiz uma descoberta interessante. Algum chefe promissor? Ricardo sorriu para si mesmo. Uma chefe, sem formação formal, sem pretensões de grandeza. Apenas talento puro e uma conexão profunda com a culinária tradicional nordestina. Seu nome é Marina Santos. Nunca ouvi falar, comentou Paulo. Exatamente. E é isso, que a torna ainda mais especial. Um diamante bruto, Paulo. Algo autêntico em um mundo cada vez mais artificial. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você está pensando no projeto Raízes? Perguntou Paulo finalmente. Talvez. Ricardo observou uma gaivota planar sobre as ondas. Depende da conversa que terei com ela hoje. Após desligar, Ricardo permaneceu pensativo. O projeto Raízes era sua ideia mais ambiciosa até o momento. Um livro e possivelmente um programa de TV documentando a culinária autêntica brasileira, não a versão estilizada, servida em restaurantes premiados, mas a verdadeira comida, que contava a história do país através de sabores, técnicas e ingredientes tradicionais. Havia meses procurava o ponto de partida perfeito, alguém que pudesse representar essa autenticidade. E talvez, por acaso, houvesse encontrado essa pessoa no lugar menos esperado. Enquanto isso, Marina acordou cedo, como de costume. Seu primeiro pensamento foi para sua mãe no hospital. O segundo, para o encontro surreal da noite anterior. O cartão de Ricardo Vasconcelos estava sobre sua mesa de cabeceira, onde o havia colocado antes de dormir. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto discava o número. Parte dela esperava que o encontro tivesse sido apenas um sonho, ou que na luz do dia, Ricardo tivesse esquecido completamente a pequena chefe de um restaurante sem nome na periferia de Recife. Mas, para sua surpresa, ele atendeu ao segundo toque, sua voz tão entusiasmada quanto na noite anterior. Marina, estava esperando sua ligação. Podemos nos encontrar hoje? Gostaria de discutir algumas ideias com você. Eles combinaram de se encontrar no próprio restaurante de Marina, já que ela precisava supervisionar os preparativos para o almoço. Ricardo chegou pontualmente às 10 da manhã, desta vez sem o drama da tempestade, permitindo que Marina ouvisse claramente pela primeira vez. Em plena luz do dia, Ricardo Vasconcelos era ainda mais intimidante, alto, de porte elegante, vestindo roupas casuais que certamente custavam mais que a receita mensal do restaurante. Mas havia algo em seus olhos, uma curiosidade genuína e respeito, que a deixou mais à vontade. Gostaria de conhecer sua cozinha, se possível, pediu ele após os cumprimentos iniciais. Marina o conduziu pelo pequeno espaço que era seu domínio. Diferente das cozinhas industriais dos grandes restaurantes, tudo ali era simples, funcional, com alguns equipamentos antigos que haviam pertencido à sua avó, como o pilão de madeira gasto pelo uso e as panelas de barro para moquecas. A maioria dos nossos ingredientes vem do sítio da minha família, explicou ela, mostrando as ervas frescas e verduras dispostas em cestas. O que não cultivamos, compramos de pequenos produtores locais. Ricardo observava tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre técnicas específicas, sobre o uso de ingredientes tradicionais, sobre as histórias por trás de cada receita. Não havia condescendência em sua curiosidade, apenas respeito e um desejo sincero de aprender. Finalmente, sentaram-se em uma mesa no canto do restaurante ainda vazio, com xícaras de café fresco preparado no coador de pano. Marina, vou direto ao ponto, começou Ricardo. Estou desenvolvendo um projeto chamado Raízes, focado em documentar e preservar a culinária autêntica brasileira. Não a haute cuisine que imita tendências europeias, mas a comida real, com história e alma. Marina assentiu, intrigada. O projeto envolve um livro, possivelmente um programa de TV.
e uma série de eventos gastronômicos. Ele fez uma pausa, observando-a atentamente. Gostaria de convidá-la para ser parte central deste projeto, começando com um evento especial no festival gastronômico desta semana. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Eu? Mas por quê? Existem tantos chefes renomados. Exatamente por isso. Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Você não é como eles. O que experimentei ontem não foi apenas comida tecnicamente perfeita. Foi algo que contava uma história, que carregava uma tradição viva. Isso é raro, Marina. Muito raro. Ela enrubesceu com o elogio, mas a dúvida persistia. Não tenho formação, nunca participei de eventos assim. Isso é apenas técnica, e técnica se aprende. Ele sorriu. O que você tem? Essa conexão com as raízes, essa capacidade de traduzir memórias em sabores, isso não se ensina em escola alguma. A proposta inicial era simples. Marina prepararia um menu degustação para um evento paralelo ao festival, apresentando sua visão da culinária nordestina tradicional. Ricardo cuidaria de todos os detalhes logísticos, convidaria pessoas influentes do meio gastronômico e garantiria que ela tivesse tudo o que precisasse. Qual o valor? Perguntou Marina hesitante, pensando imediatamente nos custos do tratamento de sua mãe. Ricardo mencionou uma quantia que fez seus olhos se arregalarem. Era mais do que o restaurante faturava em vários meses. Isto é apenas o começo, Marina. Se tudo correr como imagino, podemos discutir uma parceria mais duradoura para o projeto Raízes. A cabeça dela girava com possibilidades. Aquele dinheiro poderia pagar o tratamento experimental da mãe, poderia garantir maior estabilidade, poderia transformar suas vidas. Mas havia também o medo de não estar à altura, de se perder em um mundo tão diferente do seu, de comprometer sua identidade culinária. Preciso pensar, disse finalmente, e conversar com minha mãe. Ricardo assentiu, respeitando sua hesitação. Claro, mas não tenho dúvidas de que você brilhará, Marina. Ontem à noite você me fez lembrar por que me apaixonei pela gastronomia em primeiro lugar. Após a saída de Ricardo, Marina permaneceu sentada, absorvendo tudo o que havia acontecido. Seu Josias, que havia presenciado parte da conversa à distância, aproximou-se com um sorriso radiante. Não falei que um dia pessoas importantes descobririam seu talento? Ele colocou uma mão gentil sobre seu ombro. Sua avó estaria tão orgulhosa. Marina sorriu emocionada. Sua avó sempre dizia que a comida era a linguagem mais universal do amor, que através dela contamos histórias, preservamos memórias, conectamos gerações. Talvez esta fosse sua chance de levar essa mensagem para além das paredes de seu pequeno restaurante. Mais tarde, naquele dia, ela visitou sua mãe no hospital, contando-lhe sobre a proposta inacreditável. Dona Zuleide, mesmo enfraquecida pela doença, sorriu com orgulho. Minha filha, a vida às vezes nos surpreende quando menos esperamos. Sua avó sempre disse que seu dom era especial demais para ficar escondido. Mas tenho medo, mãe. Aquele mundo é tão diferente do nosso. E se eu não me encaixar? E se perder o que torna minha comida especial? Dona Zuleide pegou as mãos da filha entre as suas. Marina, lembra do que sua avó dizia sobre o tempero mais importante? O amor, respondeu Marina, sorrindo com a lembrança. Exatamente. Enquanto você cozinhar com amor, não importa. Onde esteja ou para quem, sua comida sempre terá alma. No caminho de volta para o restaurante, Marina tomou sua decisão. Ligou para Ricardo e aceitou a proposta. Começaria imediatamente a planejar o menu para o evento, selecionando pratos que contassem não apenas sua história pessoal, mas a história de sua família e de sua terra. O que ela não sabia era que essa decisão mudaria sua vida de maneiras que nem conseguia imaginar, e que Ricardo Vasconcelos entraria em seu coração tão profundamente quanto seus sabores haviam entrado no dele. Os 3 dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Marina. Enquanto continuava a gerenciar seu restaurante nas horas de almoço, suas noites eram dedicadas a planejar meticulosamente cada detalhe do menu
para o evento especial no festival gastronômico. Ricardo estava constantemente presente, não como o crítico gastronômico celebrado, mas como um parceiro genuinamente interessado no sucesso do projeto. Ele trouxe uma pequena equipe que transformaria temporariamente uma área do festival em um espaço que remetesse ao aconchego do cantinho da Marina, mas com a estrutura necessária para atender aos convidados importantes. Quero que tudo reflita a sua essência, explicou Ricardo enquanto discutiam a decoração. Nada exageradamente sofisticado, nada artificial. A autenticidade é o que torna sua culinária especial, e isso deve se estender para todo o ambiente. Marina ficou tocada com sua compreensão. Diferente do que esperava, Ricardo não tentava transformá-la em algo que não era, mas sim criar uma plataforma onde sua visão culinária pudesse brilhar exatamente como era. Na tarde anterior ao evento, eles visitaram juntos o local, um belo espaço à beira-mar que havia sido decorado com elementos que remetiam à cultura nordestina. Rendas delicadas, cerâmicas artesanais, fotografias em preto e branco, mostrando cenas da vida cotidiana no sertão e no litoral. Está perfeito, disse Marina, emocionada ao ver como cada detalhe havia sido pensado para contar uma história coerente com sua proposta gastronômica. Ricardo sorriu, satisfeito com sua reação. Amanhã, estas mesas receberão alguns dos mais influentes nomes da gastronomia brasileira. Críticos como eu, chefes premiados, investidores, jornalistas. Ele fez uma pausa, notando a ansiedade que começava a se formar no rosto de Marina. Mas o mais importante é que eles experimentarão algo que muitos deles nunca provaram: comida com alma verdadeira. Enquanto caminhavam pela praia após a visita, o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nas águas. Como você começou na crítica gastronômica? Perguntou Marina, percebendo que apesar de toda a proximidade dos últimos dias, ainda sabia pouco sobre a história pessoal de Ricardo. Ele sorriu, olhando para o horizonte. Meu pai era chefe, sabia? Nada famoso, tinha um pequeno restaurante em São Paulo, frequentado principalmente por trabalhadores locais. Marina olhou para ele com surpresa. Nunca imaginaria que o refinado Ricardo Vasconcelos tivesse origens tão simples. Cresci naquela cozinha, observando como ele transformava ingredientes simples em pratos que faziam as pessoas fecharem os olhos de prazer. Seu olhar ficou distante, perdido em memórias. Quando ele faleceu, eu tinha apenas 16 anos. Minha mãe vendeu o restaurante e eu prometi a mim mesmo que, de alguma forma, continuaria conectado àquele mundo. E escolheu a crítica em vez de cozinhar? Descobri que tinha mais talento para analisar e descrever sabores do que para criá-los. Ele deu de ombros. Anos de estudos, uma pós-graduação na França e algumas oportunidades certas me trouxeram até aqui. Marina absorveu a revelação, vendo Ricardo sob uma nova luz. Não era apenas um crítico elitista, mas alguém que, como ela, havia sido moldado pelas memórias e sabores de uma cozinha familiar. O que seu pai cozinhava? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Comida italiana, principalmente. Receitas que meu avô trouxe da Calábria. Seus olhos brilharam com a lembrança. Sabe o que é interessante? Quando provei sua moqueca ontem, por um momento voltei àquela cozinha. Não pelos sabores, que são completamente diferentes, mas pela sensação que eles evocam. O sol havia quase desaparecido no horizonte agora, deixando o céu num gradiente de roxo e azul escuro. Acredito que a verdadeira gastronomia é isso, Marina. É a capacidade de transportar alguém através do tempo e do espaço com sabores e aromas. E você tem esse dom. Suas palavras tocaram Marina profundamente. E naquele momento, olhando para o homem ao seu lado, iluminado pelas últimas luzes do dia, ela sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas respeito profissional ou gratidão pela oportunidade, era algo mais, um sentimento novo e assustador que ela rapidamente tentou afastar. Ricardo era de outro mundo, lembrou a si mesma. Um mundo de críticos renomados, restaurantes estrelados
e círculos sociais sofisticados. Depois deste projeto, ele voltaria para São Paulo, para sua vida glamurosa, e ela continuaria aqui, com seu pequeno restaurante e suas responsabilidades familiares. No entanto, enquanto caminhavam de volta em um silêncio confortável, ocasionalmente seus ombros se tocando, Marina não pôde deixar de se perguntar se Ricardo também sentia aquela conexão inesperada que ia além da paixão compartilhada pela gastronomia. O grande dia finalmente chegou. Marina estava na cozinha desde as primeiras horas da manhã, supervisionando cada detalhe. Ricardo havia insistido em trazer 2 assistentes de cozinha profissionais para ajudá-la, mas todo o conceito e execução eram dela. O menu que ela havia criado era uma jornada pela culinária nordestina autêntica, não a versão estilizada, que frequentemente aparecia em restaurantes sofisticados, mas os sabores genuínos, as técnicas passadas por gerações, as histórias contadas através de cada prato. Para começar, pequenas porções de escondidinho de carne seca, com purê de macaxeira servidos em conchas de cerâmica artesanal. Em seguida, um ceviche de peixe fresco com leite de coco e coentro, uma fusão de técnicas que respeitava a essência dos ingredientes locais. O prato principal seria uma releitura de sua famosa moqueca, servida com pirão e farofa de dendê. E para finalizar, uma sobremesa que era uma homenagem direta à sua avó. Cartola reinventada, com bananas caramelizadas, queijo coalho grelhado e mel de engenho, acompanhada de sorvete artesanal de tapioca. Cada prato tinha uma história que seria compartilhada com os convidados. Memórias de sua infância, técnicas aprendidas com sua avó, ingredientes que carregavam a história da região. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Marina observava nervosamente da cozinha improvisada, enquanto Ricardo os recebia com a desenvoltura de quem estava acostumado aos holofotes. Havia críticos renomados que ela conhecia apenas por nome, chefes celebrados, jornalistas especializados em gastronomia. Todos curiosos para descobrir o que Ricardo Vasconcelos vira de tão especial naquela chefe desconhecida de um pequeno restaurante na periferia de Recife. "Está tudo perfeito, Marina", disse Ricardo, vindo rapidamente à cozinha antes de o serviço começar. "Lembre-se, eles estão aqui para conhecer sua visão, sua história, através dos sabores. Seja você mesma." Suas palavras acalmaram um pouco seu nervosismo. Marina respirou fundo, ajustou o avental que havia bordado especialmente para a ocasião com motivos que lembravam o artesanato nordestino e assentiu. "Estou pronta." O evento começou com Ricardo apresentando Marina aos convidados. Ela, inicialmente tímida ao se dirigir àquele público sofisticado, encontrou sua voz ao começar a falar sobre sua paixão. A comida que contava histórias, que preservava tradições, que conectava pessoas através de gerações. À medida que cada prato era servido, Marina saía brevemente da cozinha para explicar sua inspiração, as técnicas utilizadas, as histórias familiares por trás de cada receita. Observava ansiosamente as expressões dos convidados, enquanto provavam, e seu coração se aquecia ao ver olhos se fechando em apreciação genuína. Conversas animadas sobre os sabores complexos, que até mesmo alguns críticos notoriamente severos assentindo com aprovação. Um desses críticos, Otávio Machado, conhecido por sua língua afiada e padrões quase impossíveis, chamou Marina à sua mesa após o prato principal. "Senhorita Santos", disse ele, com uma seriedade que a fez temer uma crítica devastadora. "Em 30 anos cobrindo gastronomia, raras vezes experimentei um prato que me transportasse tão completamente para uma experiência cultural autêntica. Sua moqueca transcende a técnica. Ela conta uma história que eu, como paulistano, nunca conheceria se não fosse através do seu talento." Marina sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Este não era apenas um elogio à sua comida, mas um reconhecimento de tudo o que ela representava, suas raízes, sua família, sua cultura. O ponto alto da noite veio com a sobremesa. Quando serviu a cartola reinventada,
Marina compartilhou a história de como sua avó preparava o doce simples nos domingos após o almoço em família, usando bananas do quintal e queijo comprado do produtor local. Minha avó dizia que a verdadeira receita tinha um ingrediente secreto, contou ela, observando os convidados provarem a primeira colherada. Ela dizia que era o amor, mas agora entendo que era algo mais. Era a conexão. Conexão com a terra que fornecia os ingredientes, com as mãos que os transformavam, com as pessoas que compartilhavam a refeição. A sala inteira parecia capturada por suas palavras simples, mas profundamente sentidas. O silêncio que se seguiu, enquanto todos degustavam a sobremesa, era quase reverencial. Ao final da noite, o evento foi declarado unanimemente um sucesso extraordinário. Marina recebeu inúmeros cumprimentos, cartões de visita, convites para entrevistas e colaborações. Mas nada a preparou para o momento em que, com todos os convidados já partidos e a equipe terminando de limpar, Ricardo a levou para um canto, quieto com uma garrafa de espumante e 2 taças. Um brinde, propôs ele enchendo as taças. Ao início de algo extraordinário, eles brindaram sob o céu estrelado de Recife, o som das ondas ao fundo criando uma trilha sonora perfeita para o momento. O que acontece agora? Perguntou Marina, ainda flutuando na euforia do sucesso. Ricardo colocou sua taça na mesa mais próxima e pegou as mãos de Marina entre as suas. Agora temos escolhas a fazer. Sua voz estava mais séria, mais íntima. O projeto Raízes pode seguir vários caminhos. Podemos documentar sua culinária em um livro, criar uma série de eventos pelo país, talvez até um programa de TV. Marina assentiu, tentando absorver todas as possibilidades. Mas há algo mais importante que precisamos decidir primeiro, continuou Ricardo, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que acelerou seu coração. Marina, não. Posso negar que nos últimos dias, meu interesse em você superou em muito o profissional. Não esperava isso. Não estava procurando por isso, mas aconteceu. Marina sentiu o rosto queimar. Então não era apenas impressão sua. A conexão que sentira não havia sido unilateral. Ricardo, Ela hesitou, não sabendo como expressar os sentimentos confusos que também havia desenvolvido. Somos de mundos tão diferentes. Somos? Ele sorriu gentilmente. Ou será que descobrimos que nossas raízes não são tão diferentes assim? Ambos moldados por cozinhas familiares, por histórias contadas através de sabores, por uma busca de autenticidade em um mundo que frequentemente valoriza apenas o superficial. Ele estava certo, percebeu Marina. Sob as aparentes diferenças, ele um crítico renomado da elite gastronômica, ela uma chefe autodidata de um pequeno restaurante. Havia uma conexão fundamental na maneira como ambos enxergavam a comida e seu significado mais profundo. Antes que pudesse responder, seu telefone tocou. Era do hospital. O coração de Marina gelou instantaneamente. Era quase meia-noite. Chamadas do hospital nesse horário raramente traziam boas notícias. A expressão no rosto de Marina deve ter alarmado Ricardo. O que houve? Perguntou ele preocupado. Minha mãe... Marina pegou o telefone com mãos trêmulas e atendeu. A notícia era ao mesmo tempo alarmante e esperançosa. Dona Zuleide havia tido uma complicação, mas estava estável. No entanto, o médico enfatizava a urgência de iniciar o tratamento experimental que haviam discutido anteriormente. Depois de desligar, Marina explicou rapidamente a situação para Ricardo. A realidade de suas responsabilidades caía novamente sobre seus ombros. Lembrando-a de que não importava o sucesso daquela noite, sua vida era muito mais complexa do que sonhos de fama gastronômica. Preciso ir ao hospital agora, disse. Ela já procurando sua bolsa. Vou com você, respondeu Ricardo imediatamente sem hesitação. Não é necessário. Você deve estar exausto e... Marina! Ele a interrompeu suavemente, colocando as mãos em seus ombros. Quero ir com você. A menos que prefira ir sozinha. Havia tanta sinceridade em seus olhos que Marina apenas assentiu, grata pela oferta. Apesar de todas as emoções do dia, apesar da exaustão física,
Apesar da preocupação com sua mãe, uma pequena parte dela não podia deixar de se sentir reconfortada por não estar sozinha naquele momento. No hospital, Ricardo esperou pacientemente no corredor enquanto Marina falava com os médicos e visitava brevemente sua mãe, que dormia sob efeito de sedativos. Quando ela retornou, parecia emocionalmente esgotada. "Como ela está?" perguntou ele gentilmente. "Estável." Marina suspirou, sentando-se ao lado dele. "Mas o médico insiste que devemos começar o tratamento experimental o quanto antes. O problema é o custo", adivinhou Ricardo. Ela assentiu envergonhada por ter que falar de dificuldades financeiras logo após um dos momentos mais triunfantes de sua carreira. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se ponderando algo importante. Finalmente tomou uma decisão. "Marina, o cachê pelo evento de hoje foi apenas o início. O projeto Raízes tem um orçamento significativo e, como protagonista central, você receberá um adiantamento substancial." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. "Eu gostaria de adiantar esse pagamento imediatamente, para que você possa iniciar o tratamento de sua mãe sem mais atrasos." Marina o encarou, uma mistura de gratidão e desconforto em seu rosto. "Não quero que pense que estou aceitando sua proposta profissional por causa do dinheiro, ou pior, que estou correspondendo aos seus sentimentos por Marina." Ricardo pegou suas mãos entre as dele, interrompendo-a gentilmente. "Não estou oferecendo caridade. Estou adiantando um pagamento que você ganhou por mérito próprio. Quanto aos meus sentimentos..." Ele sorriu. "Eles são incondicional e completamente separados de qualquer arranjo profissional." Ela sentiu as lágrimas que havia contido durante toda a noite finalmente escorrendo livremente. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros, não apenas pela solução financeira que permitiria o tratamento de sua mãe, mas pelo entendimento de que havia encontrado alguém que a via completamente, com todas as suas complexidades, responsabilidades e sonhos. Nos dias que se seguiram, a vida de Marina transformou-se em um turbilhão. O tratamento de Dona Zuleide começou imediatamente, com resultados iniciais promissores. O pequeno cantinho da Marina tornou-se subitamente um destino gastronômico procurado, com reservas esgotadas por semanas após as primeiras críticas entusiasmadas sobre o evento no festival começarem a circular. Ricardo permaneceu em Recife mais tempo que o planejado, ajudando Marina a lidar com a súbita fama e a estruturar os próximos passos do projeto Raízes. Juntos, eles começaram a planejar um livro que documentaria não apenas suas receitas, mas as histórias por trás delas, com fotografias que capturariam tanto os pratos quanto os rostos dos produtores locais, as paisagens que forneciam os ingredientes, os métodos tradicionais de preparo. Em algum momento durante essas semanas de trabalho intenso, colaboração criativa e visitas compartilhadas ao hospital, a relação entre Marina e Ricardo evoluiu naturalmente de uma atração inicial para algo mais profundo. Não houve um momento específico de declaração, apenas a constatação mútua de que haviam encontrado um no outro uma conexão rara e preciosa. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que o projeto ganhava forma e visibilidade, Marina começou a enfrentar resistência de alguns setores do mundo gastronômico. Críticos mais tradicionalistas questionavam suas credenciais. Chefes formados em escolas prestigiosas sentiam-se ameaçados por sua autenticidade bruta. Alguns até insinuavam que seu sucesso devia-se mais ao apadrinhamento de Ricardo do que ao seu próprio talento. "Não deixe que eles te afetem", aconselhava Ricardo, após Marina ler uma crítica particularmente maldosa em uma revista especializada. "Eles temem o que você representa. A prova viva de que a verdadeira gastronomia não precisa de diplomas emoldurados ou técnicas francesas." Mas apesar de seu apoio constante, Marina não podia deixar de sentir dúvidas. Em seus dias mais sombrios, perguntava-se se realmente pertencia àquele novo mundo que se abria para ela, se não estaria traindo suas raízes ao entrar nos círculos da alta gastronomia,
se a crescente sofisticação que naturalmente absorvia não acabaria por corroer a autenticidade que tornava sua comida especial. Um desses momentos de crise veio quando Ricardo a convidou para um jantar beneficente em São Paulo, onde ela cozinharia ao lado de alguns dos chefes mais respeitados do país. A perspectiva de deixar Recife, mesmo que brevemente, deixá-la ansiosa. Quem cuidaria do restaurante? Quem visitaria sua mãe diariamente no hospital? E, mais profundamente, será que conseguiria manter sua identidade culinária em um ambiente tão distante de suas raízes? Não precisa decidir agora, disse Ricardo com gentileza, percebendo sua ansiedade. Mas saiba que, se aceitar, estarei ao seu lado em cada passo. Naquela noite, após o fechamento do restaurante, Marina foi para o pequeno sítio da família nos arredores da cidade. Precisava reconectar-se com a terra, com as origens de sua paixão pela cozinha. No quintal onde sua avó havia cultivado ervas e verduras por décadas, onde ela própria havia aprendido a diferença entre manjericão e alfavaca pelo cheiro, Marina sentou-se sob uma velha mangueira e deixou as lágrimas fluírem livremente. Sentia-se dividida entre dois mundos, o conforto seguro de suas raízes e a emocionante promessa de novos horizontes. Entre sua responsabilidade para com a família e a comunidade, e o chamado para compartilhar seus dons com um público mais amplo. Entre o medo de perder sua autenticidade e o desejo de crescer como chefe e como pessoa. E no centro dessa tempestade emocional havia Ricardo, um homem, que parecia entendê-la profundamente, que valorizava justamente o que a tornava única, que oferecia apoio sem tentar controlá-la. Um homem que, ela percebia agora, havia capturado seu coração de forma tão inesperada quanto completa. O som de passos no caminho de terra a tirou de seus pensamentos. Para sua surpresa, era Ricardo, caminhando hesitante sob a luz prateada da lua. Josias me disse que poderia te encontrar aqui, explicou ele, parecendo quase envergonhado pela intrusão. Posso me juntar a você? Marina assentiu, sentindo uma estranha sensação de que este momento era de alguma forma predestinado. Ricardo sentou-se ao seu lado na grama, olhando ao redor com admiração para o pequeno paraíso agrícola que ela havia criado. É lindo aqui. Consigo sentir por que este lugar é tão importante para você. Foi aqui que aprendi tudo o que sei sobre comida, respondeu ela, indicando as plantas ao redor. Minha avó dizia que a boa culinária começa na terra, não na panela. Ricardo sorriu, tocando gentilmente uma folha de coentro próxima. Ela estava certa. É isso que torna sua comida tão especial, Marina. Essa conexão direta com as origens. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas absorvendo a serenidade do lugar, o céu estrelado acima, o aroma sutil das ervas, misturado ao perfume, doce das mangas maduras. Estou confusa, Ricardo, confessou finalmente Marina. Tudo está acontecendo tão rápido. Às vezes, sinto que não pertenço a esse novo mundo. Você não precisa pertencer a ele, respondeu ele simplesmente. Você pode transformá-lo. Já está transformando. Ele pegou sua mão com delicadeza, olhando-a nos olhos. Marina, quando te encontrei naquela noite de tempestade, não estava apenas descobrindo uma chefe talentosa. Estava redescoberto algo que tinha perdido há muito tempo. A lembrança de por que a comida importa verdadeiramente. Não é sobre técnicas perfeitas ou apresentações elaboradas. É sobre conexão, história, amor. As palavras dele tocaram algo profundo em Marina. Era exatamente como ela sentia. Que a comida era uma forma de amor, uma maneira de conectar-se com o passado e nutrir o presente. Tenho medo de perder isso, se me afastar muito das minhas raízes. Então não se afaste. Ricardo gesticulou ao redor. Leve suas raízes com você. Faça com que esse projeto seja uma ponte, não uma ruptura. Ele hesitou por um momento, então continuou com voz emocionada. E quanto a nós dois, sei que tudo aconteceu muito rapidamente, que ainda estamos nos conhecendo. Mas sinto que encontrei em você algo raro e precioso. Alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor, que me reconecta com o que realmente importa na vida.
Marina sentiu seu coração acelerar. Ali, sob a mangueira que sua avó havia plantado décadas atrás, no pedaço de terra que representava suas origens mais profundas, ela reconheceu uma verdade inegável. Estava apaixonada por Ricardo Vasconcelos. Não pelo crítico famoso ou pelo produtor influente, mas pelo homem que via beleza na simplicidade, que compreendia o valor das tradições, que respeitava sua jornada com todas as suas complexidades. Também encontrei algo raro em você, admitiu ela finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Alguém que me vê por completo. Não apenas a chefe, mas a filha, a neta, a guardiã de histórias. Lentamente, como se testando águas desconhecidas, Ricardo se inclinou para frente. Seu beijo tinha gosto de promessa. Não apenas de paixão, mas de compreensão mútua, de respeito, de um futuro onde ambos poderiam crescer juntos sem perder o que os tornava únicos. Naquela noite, sob as estrelas e cercados pelo aroma das ervas que contavam a história de gerações, eles começaram a imaginar uma nova receita. Não de um prato, mas de uma vida compartilhada que honraria suas diferentes origens, enquanto criava algo completamente novo e extraordinariamente saboroso. 6. Meses se passaram desde aquela noite no sítio sob a mangueira. 6 meses de transformações profundas, desafios intensos e descobertas reveladoras. O projeto Raízes havia ganhado vida em múltiplas dimensões. O livro estava quase finalizado, documentando não apenas as receitas de Marina, mas toda a rica cultura gastronômica do Nordeste, com histórias dos pequenos produtores, pescadores e agricultores que mantinham vivas tradições centenárias. Um programa na TV por assinatura havia acabado de ser confirmado, onde Marina viajaria pelo Brasil, descobrindo e celebrando culinária autênticas de várias regiões. O Cantinho da Marina continuava funcionando, agora administrado por Cida, que Marina havia promovido a chefe associada, mantendo a essência do lugar enquanto ela dividia seu tempo entre Recife e São Paulo. As reservas eram feitas com meses de antecedência e o pequeno restaurante havia se tornado um ponto de peregrinação para amantes da gastronomia autêntica. Mais importante, Dona Zuleide respondia positivamente ao tratamento experimental. Ainda não estava completamente recuperada, mas havia uma qualidade de vida que parecia quase milagrosa comparada aos meses anteriores. Ela até conseguira visitar o restaurante algumas vezes, sentando-se orgulhosamente em uma mesa especial, enquanto clientes faziam fila para conhecer a mulher que havia criado a chefe revelação do momento. A relação entre Marina e Ricardo havia florescido, sobrevivendo aos desafios da distância quando ele precisava retornar a São Paulo para compromissos profissionais, as pressões do crescente reconhecimento público de Marina e as inevitáveis diferenças culturais e socioeconômicas que ocasionalmente surgiam entre eles. O respeito mútuo e a comunicação aberta eram seus ingredientes secretos. Isso e o fato de que, fundamentalmente, compartilhavam os mesmos valores sobre o que realmente importava na vida e na comida. Naquela manhã particular de sábado, Marina acordou cedo no apartamento de Ricardo em São Paulo, onde estava hospedada para um evento importante, a gravação do episódio piloto de seu programa de TV. Estava nervosa, claro, mas era um nervosismo diferente do que sentira 6 meses antes no festival gastronômico. Agora havia uma confiança subjacente, um entendimento de que seu valor não dependia da aprovação de críticos ou do público sofisticado, mas da honestidade com que compartilhava sua paixão e conhecimento. Ricardo já estava na cozinha, preparando o café da forma que ela gostava, coado na hora, forte, com um toque de canela que ela havia introduzido em sua rotina. "Bom dia, chefe Estrela", brincou ele, entregando-lhe uma xícara fumegante. "Pronta para o grande dia?" Marina sorriu, aceitando o café e o beijo leve que ele depositou em seus lábios. "Acho que sim. Você estará lá?" No primeiro momento e em cada momento depois disso. Ele a olhou com aquela intensidade que ainda fazia seu coração acelerar. Só para assistir, claro. Aquele estúdio é seu território agora.
Havia algo na maneira como Ricardo naturalmente recuava para deixá-la brilhar que Marina apreciava profundamente. Nunca tentava controlar sua carreira ou tomar decisões por ela. Apenas oferecia apoio, conselhos quando solicitados e uma fé inabalável em seu talento. O estúdio de gravação era um ambiente intimidador, luzes brilhantes, câmeras sofisticadas, uma equipe técnica numerosa movendo-se com eficiência prática. A cozinha montada para o programa era uma versão estilizada do Cantinho da Marina, com elementos autênticos trazidos de Recife, incluindo algumas panelas de barro que haviam pertencido à sua avó. Marina usava um avental que havia criado especialmente para a ocasião, bordado à mão com motivos que homenageavam a cultura nordestina. Seu cabelo estava preso em um coque simples, e a maquiagem era leve. Sua insistência para que ela aparecesse na TV como realmente era, não como alguma versão glamourizada de chefe celebridade. As primeiras horas foram desafiadoras. Desacostumada. Com as câmeras, Marina sentia-se autoconsciente. Sua fala soava artificial. Seus movimentos na cozinha pareciam menos fluidos que o habitual. Durante uma pausa, ela encontrou Ricardo no canto do estúdio, a preocupação evidente em seu rosto. "Não está funcionando", sussurrou ela angustiada. "Não sou natural, não pareço eu mesma." Ricardo pegou suas mãos olhando-a diretamente nos olhos. "Marina, lembra do que você me disse sobre a comida de sua avó? Que o segredo era que ela cozinhava como se estivesse alimentando a família." Não impressionando estranhos, ela assentiu. "Faça isso agora, esqueça as câmeras. Imagine que está na sua cozinha, contando uma história para alguém que ama, compartilhando uma receita com um amigo querido." Suas palavras tocaram o cerne da questão. Marina respirou fundo, deixando que aquele conselho simples mas profundo já a centrasse novamente. Quando as gravações recomeçaram, algo havia mudado. Ela não estava mais tentando ser a chefe de TV perfeita. Era simplesmente Marina, apaixonada, conhecedora, autêntica. Enquanto preparavam um acarajé tradicional, contava histórias sobre as baianas que vendiam o prato nas ruas, explicava a importância cultural do dendê, compartilhava memórias pessoais de quando provara o quitute pela primeira vez em uma visita a Salvador com sua avó. O diretor, que antes parecia frustrado com sua rigidez, agora observava com crescente entusiasmo. A equipe técnica ocasionalmente parava o que estava fazendo para observar, curiosos com as histórias e técnicas que ela compartilhava. E Ricardo, no canto do estúdio, tinha um sorriso que misturava orgulho e amor em partes iguais. Após a gravação, o diretor se aproximou animadamente. "Isso foi extraordinário, Marina. Você tem algo que não se pode ensinar, uma autenticidade que transpassa a tela." Ele olhou para as anotações em seu tablet. "Já estou pensando nos próximos episódios. Talvez possamos visitar o sítio da sua família, documentar de onde vêm os ingredientes." Marina sorriu, agradecida pelo entusiasmo, mas também sentindo aquela familiar apreensão sobre o ritmo acelerado dos acontecimentos. "Um passo de cada vez", disse gentilmente. "Vamos ver como este primeiro episódio é recebido." Mais tarde, enquanto ela e Ricardo jantavam em um pequeno restaurante familiar italiano que ele adorava, Marina refletia sobre a jornada dos últimos meses. "Às vezes, ainda me pego esperando acordar e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho elaborado", confessou ela brincando com o anel simples de prata que Ricardo lhe dera em seu aniversário 3 meses antes. "Se for um sonho, estamos sonhando juntos", respondeu ele, cobrindo sua mão com a dele sobre a mesa. O restaurante era um estabelecimento sem pretensões no bairro do Bexiga, servindo comida italiana caseira em um ambiente acolhedor que lembrava a Marina seu próprio restaurante. O dono, um senhor de idade com sotaque italiano carregado, veio pessoalmente cumprimentá-los. "Ricardo, quanto tempo!" exclamou o homem, abraçando-o calorosamente antes de voltar sua atenção para Marina. "E esta deve ser a famosa chefe que conquistou não apenas o paladar do nosso crítico mais exigente, mas também seu coração, hein?" Marina corou enquanto Ricardo fazia as apresentações formais. "Giuseppe, esta é Marina Santos." "Marina",
Giuseppe era amigo do meu pai. Eles vieram da Itália quase na mesma época. Seu pai era um bom homem e um chefe extraordinário, disse Giuseppe com nostalgia evidente. Se estivesse vivo, ficaria orgulhoso de ver o homem que você se tornou. Ele olhou significativamente para Marina e da mulher que escolheu para compartilhar sua vida. Depois que Giuseppe se afastou para supervisionar o preparo de pratos especiais que insistiu em servir ao casal, Marina olhou curiosamente para Ricardo. Você nunca me trouxe aqui antes. É um lugar especial para você, não é? Ricardo assentiu, um brilho de emoção em seus olhos geralmente contidos. Venho aqui quando preciso me reconectar com minhas raízes, com as memórias do meu pai, com o que a comida realmente significa, além das estrelas Michelin. E técnicas elaboradas, ela entendeu perfeitamente. Era exatamente como se sentia em relação ao sítio da família, ao fogão à lenha de sua avó, as receitas simples que carregavam histórias de gerações. É para isso que serve a comida autêntica, não é? Para nos ancorar, para nos lembrar quem somos e de onde viemos. Exatamente. Ricardo pegou algo do bolso do paletó. É por isso que escolhi este lugar para esta noite. Ele colocou uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. O coração de Marina acelerou, entendendo instantaneamente o significado daquele gesto. Marina Santos. A voz de Ricardo estava carregada de emoção contida. Nestes 6 meses você transformou não apenas sua vida, mas a minha também. Redescobri através dos seus olhos o verdadeiro significado da comida, da comunidade, das raízes. Aprendi que a autenticidade não é apenas um conceito gastronômico, mas uma forma de viver e amar. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado com uma pedra azul esverdeada que lembrava as águas do litoral nordestino. Não estou pedindo que deixe sua vida em Recife, sua família, seu restaurante, sua comunidade. Estou pedindo para construirmos algo novo juntos, onde possamos honrar nossas diferentes origens, enquanto criamos nosso próprio caminho. Lágrimas brilhavam nos olhos de Marina. O caminho até este momento havia sido tão inesperado, tão repleto de reviravoltas e descobertas, de um pequeno restaurante na periferia de Recife para estúdios de TV em São Paulo, de cozinhar para trabalhadores locais a inspirar chefes premiados, de lutar sozinha pelo tratamento de sua mãe a encontrar um parceiro que a apoiava em todos os aspectos de sua vida. Ricardo Vasconcelos, o homem que descobriu a chefe em mim, mas amou a mulher por completo. Sua voz tremia com emoção. Sim, 1000 vezes sim. Enquanto ele deslizava o anel em seu dedo, Marina percebeu que sua avó estava certa, afinal. O ingrediente mais importante, seja na comida ou na vida, era o amor. Um amor que respeitava origens, que celebrava diferenças, que criava algo novo, sem esquecer do que veio antes. E assim como havia feito com sua culinária, Marina e Ricardo estavam criando uma receita única para a vida a dois. Uma que combinava o melhor dos seus mundos aparentemente diferentes, temperada com respeito mútuo, comunicação honesta e uma paixão compartilhada por autenticidade em tudo o que faziam. 2 semanas após o noivado, Marina retornou a Recife para uma visita especial. O programa piloto de Raízes havia sido um sucesso estrondoso, com a emissora imediatamente encomendando uma temporada completa. O livro estava pronto para lançamento, com pré-vendas superando todas as expectativas. E mais importante, Marina havia finalmente encontrado um equilíbrio que lhe permitia honrar suas raízes enquanto expandia seus horizontes. Ricardo a acompanhou, pois havia uma ocasião especial para celebrar. Dona Zuleide receberia alta do hospital após completar com sucesso a etapa mais intensiva do tratamento. Ela continuaria precisando de cuidados médicos, mas poderia finalmente retornar para casa. E assim, 2 pessoas que, apesar de todas as razões para não se encontrarem, criaram um caminho próprio, não baseado em quem eram ou de onde vinham, mas no que escolhiam construir juntos. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.